TV passa no seu smartphone. Ok, olá você, tudo de bom? Bom dia, 11 horas 35 minutos, manhã de sexta-feira, último dia do mês de julho, ano de 2020. Vamos para o mês de agosto, animado para o mês de agosto? Vamos lá para o mês de agosto então, né? Nós estamos fechando o mês de julho, último dia do mês de julho e vamos embora então para o mês de agosto. O mês 7 encerra suas portas e abrimos as portas do mês 8. Temperatura marcando 16 graus em Caxias do Sul e hoje um programa de uma análise, né, sobre esta movimentação. Hoje mais à tarde tem o governador Eduardo Leite interpretando as bandeiras. Temos também na movimentação da tarde hoje uma observação muito sincera também sobre a movimentação do mês, o que vai se despender, né? Qual é a perspectiva para esse mês de agosto, os encaminhamentos também que serão dados dentro desses dias. Tem uma certa análise, né, de muitos pontos a serem observados e muitos quesitos a serem vistos. A exemplo de notícias no âmbito nacional, municipal, no âmbito estadual e, claro, também informações federais. E vem aí a nova nota, né, de 200 pila. Vai vir um novo dinheiro aí, uma forma talvez meia disfarçada de emissão de moeda, né, para injetar dinheiro aí ou para fortalecer o caixa do cofre federal, né? Tem que haver muita informação sobre tudo isso. Deixa eu fazer um cumprimento muito especial a ele, ao nosso Miguel Brambila, que já está junto com a gente para mais uma vez pautar estas e outras informações. De cumprimento com bom dia, Miguel, tudo de bom? Bom dia, Augusto Soares, bom dia a todos os amigos, amigas, internautas. É um prazer sempre estar nesta emissora, né, moderna, avançada, a Bitcom TV, né, passa no seu smartphone. Sabe Caxias, by Bitcom. É um prazer sempre, Edinho. Vamos lá, meu irmão, é verdade, né? O último dia, ontem eu fiz uma brincadeira que era o mesmo cachorro louco, mas não, vamos aguardar até amanhã, né? Porque você sabe que você conta nos dedos, né? Depois eu brinquei aqui em casa e disseram, não, mas amanhã é dia 31. Você conta nos dedos aqui, ó. 31 é quando cai neste dedo, que quando cai no meio tem 30 dias, sabia, Edinho? Assim, dos dedos, né? Ensinavam essas técnicas para nós não esquecermos de saber se era 30 ou era 31, né? Uma técnica que ainda, nos dias de hoje, ainda ela tem sua eficácia. Uma outra coisa que está sumindo muito das técnicas antigas é o relógio no pulso, né? Ainda eu vejo algumas pessoas com o relógio no pulso, mas está sumindo também. Outra coisa que está sumindo é os termômetros pendurados nas paredes das casas. As pessoas tinham, né, no local para dar uma olhada na temperatura, também está sumindo. Os termômetros estão vindo já para o celular. Os celulares estão... Agendas também, né? As agendas em papel também estão sumindo. Tem muita coisa que está ficando para trás no mês de julho também. E cabe interessante uma análise, Miguel Brambila. Porque o governador Eduardo Leite, num dos seus vídeos, talvez nos seus mais emblemáticos momentos, suas participações online nesses últimos meses, disse que julho seria um mês de muita atenção para o estado do Rio Grande do Sul. Mas, apesar de todas as situações, recorde em mortes que nós atingimos, números elevadíssimos de casos de Covid-19, julho passou. O que dá para esperar de agosto? Eu acho que nós temos que esperar da mesma maneira como temos esperado todos os meses, quando se iniciou com o nome de quarentena, muita gente achou que seriam só 40 dias. E vai demorar quase todo o ano de 2020 para termos um remédio e uma vacina. E, portanto, é preciso ter a mesma prudência de sempre. Nós não podemos nos transformar em agentes transmissores ou agentes suicidas, morrer na praia. Não é... pode-se comparar aí ao desembarque na Normandia, né, que definiu a Segunda Guerra Mundial. Muita gente morreu, e era a última estratégia de defesa dos aliados para vencer aí o desespero contra os ataques, né, terríveis do Terceiro Reich, né, do aloprado Adolf Hitler. Então nós não podemos agir da mesma forma. Nós ainda precisamos nos conter sem sufocar, é claro, a economia. Então é o que nós estamos dizendo, e estamos dizendo sempre, no começo, os primeiros dias, sim, era necessário que se fizesse aí um controle mais rigoroso da economia. Mas nós temos visto aí que, mesmo assim, apesar de termos diminuído a curva, demora-se o resultado de uma vacina e de um remédio eficaz. Portanto, é preciso ter a mesma prudência,
mas acelerar o processo de negociação para que setorize-se a abertura do comércio, né, com mais vigor, no sentido de ampliar-se o trabalho de sanitização, de higienização, em todos os sentidos, aumentar a oferta de transporte coletivo para que tenha menos gente nos ônibus. Nós nem nos comparamos com o Rio de Janeiro, aqui em Caxias do Sul nós temos uma realidade diferente, e assim por diante. Porque, queira ou não queira, as pessoas estão nas ruas, né, e o comércio não pode trabalhar. Então, quer dizer, o mês de agosto será igual ao mês de julho, não há diferença nenhuma até agora, Edinho. Miguel Brambila, vamos fazer uma análise aqui, né? Eu quero trazer primeiro, eu quero falar um pouquinho sobre estatísticas financeiras e possíveis situações relacionadas a isso, até porque saiu dados da zona do euro que mostrou que o PIB é um número absurdo de se dizer, né? O PIB da zona do euro é uma coisa assim que deixa a gente até mesmo assustado, né, no que a gente fala tudo isso. O PIB dos Estados Unidos que despencou 32,9% no primeiro trimestre, tá? É um número absurdo que assusta. Eu nunca vi falar sobre isso na história, né? E o PIB da zona do euro cai 12% no segundo trimestre, mostrando que todo o bloco econômico entra em recessão. Então a gente já tem um anúncio do que vai vir por aí. Vamos fazer o seguinte, Miguel, faça uma observação sobre tudo isso. Eu lembro-me meses atrás, que eu também estava trazendo informações de uma projeção do Banco Mundial que mostrava que haveria períodos de muitas dificuldades que nós íamos enfrentar na economia. Eu gostaria que tu desse uma observação sobre tudo isso, até porque os índices de empregabilidade e desempregabilidade cresceram muito no Brasil, né? Há a taxa de contratações, mas as demissões superam. A gente vê que a onda de serviços é uma das mais afetadas por enquanto, ou a onda de comércio também está sendo bastante afetada. O que a gente pode mais ou menos visualizar, já que estamos fazendo essas análises de agosto, essas projeções, e você diz muito bem, ainda sobre a saúde é necessário que aguardar, porque não tem vacina, né? Não existe vacina ainda. É verdade, Edinho. Com relação ao capitalismo mundial, pode-se relacionar isso a uma floresta e também a uma selva. O homem ainda é o lobo do homem. O socialismo é ditatorial, não funciona, porque as pessoas são diferentes. Você não pode tratar pessoas diferentes de forma igual. Os diferentes têm que ser tratados como diferentes, e isso é justiça, de acordo com o seu grau aí com direitos iguais, ou seja, direitos e deveres iguais, né? Tanto o socialismo quanto o capitalismo estão falidos. O coronavírus traz isso à tona, porque esta produção excessiva de riqueza sempre foi mal distribuída no mundo. Você imagine aí numa floresta, quando os rebanhos vão beber água, né? O que acontece? Quem é que morre primeiro? Os mais fracos, né? E aí a mesma coisa, o boi de piranha, que é o pobre. Porque os ricos que têm riqueza serão obrigados a consumir um pouco da sua gordura com esta queda do PIB, mas o terrorismo se faz para a classe trabalhadora, para o microempreendedor, para o trabalhador que está empregado numa empresa, porque o seu setor pode desaparecer. Mas no grande macrocosmos, você sabe muito bem, porque nós somos brasileiros e que desde que tomamos consciência de que o dinheiro é um poder, ouvimos notícias aí de desvio de dinheiro em paraísos fiscais e de tesouros, né, que são muito absurdamente mal distribuídos. Então, na verdade, essa queda do PIB... Porque, como dissemos ainda no início desta pandemia, né, se produz tanto no capitalismo mundial para quem? Quem é que consome a riqueza do mundo? É uma grande minoria. De resto, a classe média e a classe média baixa do mundo, de acordo com a realidade do seu país, vive mais ou menos, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a classe média comparada à Inglaterra, nós somos pobres. A classe média do Brasil, comparado aos ingleses, é pobre. Você trabalha muito mais no Brasil do que o inglês na mesma classe social. Então vai se consumir, vai se deixar de gerar alguma riqueza no mundo, mas não é o fim do mundo, não. As pessoas colocam este terror da queda do PIB aí nos noticiários, justamente, isso era óbvio que ia acontecer. Não tem como você parar uma economia sem achar que ela cai, então nós não devemos nos surpreender com isso. Mas se coloca numa manchete, né, e aí realmente assusta as pessoas, né, algo que era óbvio desde o começo, né, cai o PIB, né, dos Estados Unidos, da Europa. Ora,
é óbvio que vai cair. Então é evidente. O que você faz quando cai a tua renda familiar? Você readequa onde você está gastando mais, você busca, né, adequar as despesas públicas, porque isso vai passar. Isso é temporário. Depois você passa aí dentro de um projeto de recuperação em todos os sentidos, buscar novamente novas fontes de renda, de riqueza, novos caminhos para o faturamento. Esse ano vai cair o PIB mundial, mas isso não quer dizer que a falência mundial desse capitalismo egoísta, que não é um capitalismo que permita aí a mobilidade social. Não existe isso, a não ser pontos fora da curva, que são pessoas aí, jogadores de futebol, pessoas com grande capacidade de inteligência que saem aí da pobreza. Fora isso, quem nasce pobre continua pobre. No Brasil é assim. Basta ver no passado, quando aconteceu um dos últimos países a abolir a escravatura no mundo, foi o Brasil, e que infelizmente, né, os escravos libertos, que não queriam muitos deles, porque eles tinham pelo menos segurança de alimentação nas fazendas onde trabalhavam, foram jogados aí na sociedade enfrentando preconceitos até hoje, Edinho. Então, portanto, é natural que o PIB caia. Agora, cada país e cada gestão vai saber como recuperar-se de acordo com a capacidade dos seus políticos, dos seus gestores, né, da sua sociedade. O que no Brasil, infelizmente, né, nós estamos enfrentando aí, na verdade, um grande vazio nesse momento, Edinho. 11 horas e 47 minutos. Miguel Brambila, olha isso aqui, ó. O uso indiscriminado de invermectina contra a Covid-19 deixa pacientes com sarna sem medicamento, sem remédio. Outras informações: vendas da ivermectina em junho de 2020 superaram todo o ano de 2019. O que a gente pode destacar sobre tudo isso? O que dá para se observar? Tem mais uma informação aqui, o Conselho de Itajaí, Conselho de Nadal, diz que pede cautela e prescrição sobre a diretoria médica sobre a distribuição contra a ivermectina e toda a sua forma de utilização, da forma que está sendo utilizada pela população. Soa-se um alerta de cautela. O que a gente pode analisar sobre tudo isso? Eu acredito claramente que o médico que prescrever a hidroxicloroquina estará também trazendo publicamente para si e para o seu paciente o seu viés político, porque aí ele estará acreditando num líder fundamentalista que lidera na direção contrária da história, que é o nosso presidente Jair Bolsonaro, que passa, inclusive, a ser um dos maiores agentes transmissores da pandemia a partir de agora, não por si próprio, porque apesar da sua cura, agora mesmo que talvez não use máscaras, está em Bagé neste momento, inclusive, ele continua gerando aglomerações e, portanto, né, passa a aprofundar o seu grau de responsabilidade neste sentido. A ivermectina é um remédio para vermes, e todo o remédio, toda a automedicação, ela passa a gerar um grau de imunização para outras doenças. É por isso, por exemplo, que os antibióticos são usados com receita médica para que a bactéria ao qual ele tem eficácia não supere o seu agente de cura e não gere mutação em si própria, que depois disso, né, assim aconteceu com a tuberculose, por exemplo. A automedicação excessiva, seja com remédio que faça efeito, qualquer tipo de antibiótico, por exemplo, ela gera imunidade, a bactéria acaba mutando e cada vez mais difícil daí de combatê-la. Portanto, esta automedicação também é, no sentido de exemplo negativo, um exercício, o resultado, né, do exercício ilegal da medicina, daquele balanço de caixa de hidroxicloroquina para EMA, para o público, né, e para pessoas que não querem realmente usar de bom senso. É resultado do obscurantismo, a ivermectina. Isso nós temos falado desde o começo, esse debate vai se aprofundar ainda, mas só nos envergonhará, porque realmente quem é fundamentalista, quem acredita que Jair Bolsonaro seja um salvador, um messias, um eleito, e que ache que todo o resto é conspiração do PT, da China e da Globo, né, vai tomar ivermectina no café da manhã, no almoço. Eu conheço um caso de ignorância profunda, que isso aconteceu, que as pessoas, a senhora ganhou o anticoncepcional na rede pública de saúde e colocava no feijão.
Ela não tomava, porque ela achava, né, que com isso imunizaria a família. Então, esse é inocente, porque esse é um inocente útil, né, que está sendo aí utilizado. Mas outras pessoas aí mais fundamentalistas também passam aí na história da cultura da humanidade. Sócrates, por exemplo, foi condenado pela elite, né? Era um filósofo, a gente sabe, né, grego, e foi condenado por juízes da elite, que tinham cultura, mas achavam realmente, né, que não era possível fazer a justiça naquela época da forma como Sócrates queria, que era não julgar em coletividade, né, e achavam que ele corrompia a sociedade. Então, o fundamentalista, ele vai morrer fundamentalista. Se o presidente da República mandar essas pessoas se jogarem do edifício, eles vão se jogar do edifício, infelizmente, achando, né? Isso é quase como o Talibã. É quase, não chegamos a esse extremo. Mas se não combatermos esta cegueira social, chegaremos aí a uma divisão civil pior daquela que o Lula estava fazendo, jogando contra os outros. Isso começou com o PT, inclusive, né? E o Bolsonaro pegou essa malandragem, né? Nós e eles. Nós somos um único país. Mas o Lula aprendeu a dividir isso, né, para conquistar, criando nós, que somos do PT, né, somos melhores do que os outros que querem, né, nos derrotar. E conseguiu governar o Brasil, depois de insistir muito tempo, e levar o Brasil aonde estamos. O Bolsonaro foi a vacina, o antiveneno, o antipetismo, aprendeu essa malandragem e continua fazendo a mesma coisa. Nós contra eles, quando nós somos um único Brasil. Quem se elege é presidente dos brasileiros, não é presidente do partido. Miguel Brambila, hoje, daqui a pouco mais, uma grande expectativa sobre a tal das bandeiras de distanciamento controlado. Nós estamos na bandeira vermelha. Nós já estamos, né, algumas semanas dentro dessa bandeira vermelha e muitos já têm se deliberado sobre isso. Nós deliberamos muito sobre, principalmente acho que na segunda quinzena desse mês de julho, aprofundamos muitas vezes nesse assunto, falando sobre diversos encaminhamentos, possibilidades, visões, inclusive já de grande conhecimento a postura de muitos prefeitos aqui da região serrana quanto a isso, as buscas por alternativas e tudo mais. Hoje à tarde o governador vem de novo, vem fazer as observações com tudo isso. As bandeiras, o Caxias do Sul disponibilizou quarta-feira mais 8 leitos com o dinheiro público municipal para aumentar o número de leitos disponíveis do SUS. O que a gente pode aguardar de projeção contra tudo isso, né, sobre essas possibilidades? Há uma janela que pode nos levar à bandeira laranja ou estamos muito longe disso? Você fez sem querer quase um trocadilho perfeito, né? Ou aprofundamos ou afundamos, Edinho. Porque, na verdade, né, isso tarda. Mas eu considero assim, que as boas intenções de todos aqueles que trabalham na direção de compreender que o vírus existe são boas. Né? Os negacionistas, infelizmente, aí vão precisar estudar um pouquinho mais sobre si próprios e sobre seus conceitos, né? Mas alguns deles farão meia-culpa, outros não. É assim como é em tudo na vida, né? Você acredita ou não que se a Terra é redonda, se nós giramos em torno do Sol, nós passamos aí por várias épocas da humanidade, né? O homocentrismo, o heliocentrismo, o antropocentrismo, né? Por enquanto nós estamos aí vivendo esse bandeirismo, vamos dizer assim. Eu acho que o governador aí, nesse caso, eu o elogiei pela sua capacidade de negociação, ele lavou as mãos em água suja, né? Ele quis bancar aí o democrata, o Pôncio Pilatos, né, da política das bandeiras. Então, já que estão me pressionando, tudo bem, eu lavo minhas mãos em água suja, porque essa unanimidade cobrada não vai existir nem aqui, nem em lugar nenhum, porque não vai conseguir unanimidade. Então, ele deu flexibilidade para a regionalização. Para um país que estivesse na Europa, talvez funcionasse, porque as instituições seriam mais rápidas e mais ágeis. A MESN é uma instituição que funciona, e até funciona bem aí para as reivindicações de algumas necessidades da Serra Gaúcha, mas também vem à tona, Edinho, a questão da municipalização, né, da emancipação de municípios que no passado não tinham condições de se bancar. Nós estamos vendo agora isso, né? Houve no Congresso Nacional uma lei de retorno de municípios ao município-mãe, porque muitos municípios pequenos que se emanciparam, e eu lembro da briga que foi, há 20 anos atrás, Pinto Bandeira e Bento Gonçalves, para que Pinto Bandeira se municipalizasse, foi o último município aqui da região da Serra que conseguiu isso, porque se criam municípios aí que se emancipam para a parte boa, mas não se emancipam para a parte ruim.
e ficam ainda como suporte nós tivemos o movimento dos grandes municípios, né, da onde se desmembraram. Nós tivemos aí a questão de Ana Rech, há um tempo atrás, onde o grupo de mobilização de Ana Rech queria, por exemplo, a Marco Polo, queria uma represa, né, e o que aconteceria? Não tem hospitais lá, não tem leitos de UTI. No momento de pandemia, iam pesar na bandeira de Caxias do Sul. Então não vai haver flexibilização, apesar dos leitos, né, esses leitos, o prefeito de Caxias do Sul vai ter que passar a contar esses leitos junto com os leitos da Mesne, né, porque cada leito que Caxias do Sul colocar à disposição da população de Caxias do Sul vai ser dividido com a região, e é isso que o governador está contando. Então, na verdade, ele criou um cavalo de Troia, né? Ele passou por democrata, mas é um democrata, né, mais ou menos mal disfarçada a sua demagogia nesse ponto. Ele deu autonomia para as regiões, e considerando-se, já que os noticiários estão aí, Pequim estava entrando numa segunda onda, o Japão está entrando numa segunda onda, atribuídos inclusive aos jovens, né? O Brasil nem vai sair da primeira onda, nós vamos chegar aí no ano que vem, na primeira onda, com uma média de 1.000 mortes por dia, infelizmente. Então, enquanto não houver vacina, enquanto não houver remédio, está se discutindo inclusive a volta às aulas agora, não é? Não vai ter saída, nós vamos ter que conviver com isso com coragem e medo ao mesmo tempo, né? Porque uma coisa não muda a outra, Edinho. A bandeira vai continuar vermelha, na minha opinião. É claro. É uma grande pressão, inclusive, uma grande pressão quanto a questões em aglomerações que ainda ocorrem na nossa cidade, mesmo com bandeira vermelha. Exemplo de ônibus, serviços públicos, os bancos agora têm filas quilométricas, né? E ainda é uma luta para buscar desaglomerar. E o comércio fechado, né, pagando um preço altíssimo, uma cadeia que se quebra, né? Tudo isso que muitas coisas ainda teremos de analisar. Miguel Brambila, estamos encerrando o nosso Sabe Caxias by Bitcom nesse mês de julho, nessa sexta-feira, final de semana, final de mês. Não é a semana gorda, essa é a semana magra, né? Por parte dos brasileiros que ainda estão trabalhando, né? Muitos fatalmente não vão ter seus rendimentos, estão dependendo muitas vezes do auxílio do governo federal. Deixar um espaço para a sua análise final, depois nós vamos encerrando o nosso programa de hoje com o bloco. Nós temos o bloco, né, a citação dos nossos patrocinadores, e já vamos encerrando mais um Sabe Caxias by Bitcom, meu grande amigo. E prazer imenso ter a oportunidade, e agradecendo a Deus, por nós estarmos juntos ao longo desse mês inteiro, e já olhando o mês de agosto, é sinal que, né, coisas novas se avizinham e vem um futuro brilhante por aí nessa questão da programação que volta, né, a ganhar mais corpo, o programa Sabe Caxias by Bitcom. Estaremos nos esforçando, como sempre, a sermos justos, né, Edinho? Não queremos também ser criticistas apenas, porque essa é a parte mais fácil, mas apontar aí alguns caminhos. Deixa eu ver que dia é hoje, janeiro, fevereiro, março, né? 31 de julho, hoje, portanto, né, estamos encerrando o primeiro semestre, já encerramos, né, no mês passado ainda. Você fica meio perturbado quando você não sai de casa, Edinho, né? Você fica, a noção de tempo, ela muda, você cria uma rotina. Eu saio muito pouco, né, e continuo saindo muito pouco. Nós estamos aí debatendo o retorno às aulas. Para concluir rapidamente, eu gostaria de dizer que há necessidade, sim, uma sugestão para o comércio, que ele trabalhe com o cliente fiel já, e que ele busque o contato direto por WhatsApp, por e-mail com este cliente, e agende a visita desse cliente ao seu comércio, né, para que isso se torne, né, menos aglomeração. Aquele cliente volátil, aquele cliente que passa na rua e entra no seu comércio, esse é mais difícil. Mas não é o comércio e o comerciante sério que gerou a pandemia. Isso que está atrapalhando o município neste momento. O comerciante sério tem o direito de poder trabalhar com os protocolos sanitários e precisamos juntos, né, lutar para que ele trabalhe. Porque estamos torcendo aí para que no futebol não aconteça nada e pelo que nós estamos vendo não vai acontecer. Vai dar certo esse retorno do futebol. Então, o retorno do comércio também pode dar certo com novos protocolos e com mais segurança. Muito obrigado também pelos teus elogios, Edinho. Você está no programa porque você é um cara eficiente, merece e tem todas as indicações aí para continuarmos em frente. Na semana que vem nós voltamos às 10h15 da manhã, não é? Com o Sabe Caxias by Bitcom um pouquinho mais extenso e com novas ideias, informações, enfim, debates. Agradecendo a sua audiência, um bom final de semana, coragem, né? Tudo está nas mãos de Deus, as coisas vão melhorar com certeza, não é, Edinho? Com certeza, falou tudo, né, irmão? Tudo está nas mãos de Deus.
E é só exigido um pouco mais de coração de cada um de nós para nós nos abraçarmos e resolvermos tudo isso, né? Meio-dia, nós daqui a pouco mais, 12:15, vem aí o Bitcoin Meio-dia com ela, a jornalista Melissa Bueno. Um ótimo final de semana a todos, a você também, Miguel Brambila, teus familiares, né? Um ótimo final de semana. Nós nos vemos aqui segunda-feira, 10h15, né, Miguel? 10h15. Vamos estar aqui então com a nossa programação. A gente deixa hoje de saideira para vocês a citação dos nossos patrocinadores, né? Os nossos colegas no sentido de auxiliadores também, que essa programação vai ao ar, e assim nós encerramos mais uma de nossas edições. Grande abraço para você, tudo de bom, já, Pitcom, meio-dia. Não importa o que aconteça, você tem sua moto, você tem a Maremoto. Quando precisar tomar ar, dar um rolê, relaxar, trabalhar, você tem a sua moto, você tem a Maremoto. Na Maremoto Center você encontra tudo o que precisa para a sua moto. Revisões, manutenções, equipamentos, acessórios. Maremoto Center, não importa o que aconteça, estamos com você. Estamos na Rua Tronca 2776, bairro Exposição. Acesse nossa página no Face. Maremoto Center, tudo para a sua moto. Os tempos parecem difíceis, mas acredite, vai passar. Mantenha a alegria, mantenha o amor, mantenha o carinho, mantenha a esperança. Agrícola Juriti, rações, mimos e acessórios pet. Venha para a Agrícola Juriti, Rua Sinimbu 2440, 3204-1295, São Pelegrino. Agrícola Juriti, acreditamos num mundo melhor. Existem 1000 maneiras de você superar este momento de pandemia. Paciência, coragem, fé, confiança, criatividade. Existem 1000 maneiras de passar o tempo na sua quarentena. Muitas delas com sabor de queijo. Supere-se neste momento buscando as melhores receitas. A criatividade é sua. O queijo fazemos questão de apresentar. Casa do Queijo Rio Branco. Os bons sabores se juntam aos bons momentos. Avenida Rio Branco 1173, bairro Rio Branco. Venha nos visitar.